Num dia marcado por um ataque com mísseis à cidade de Zaporizhia, o presidente ucraniano pediu à União Europeia para castigar a Rússia. Governos europeus alertam, particulares devem fazer um esforço para baixar o consumo de energia, com o risco de haver cortes no fornecimento neste inverno. Migrantes no Mediterrâneo, viagens estão mais mortais, diz a ONU. 2 naufrágios em apenas algumas horas. Pelo menos 3 pessoas morreram no ataque com mísseis desta quinta-feira na região de Zaporizhia. Segundo as informações avançadas pelas autoridades locais, o ataque provocou mais de 10 feridos, entre eles 2 crianças. Os residentes de Zaporizhia dizem ter sofrido ataques durante 3 semanas, mas nenhum como este, contra civis no centro da cidade e em plena luz do dia. Em Praga, na cimeira da Comunidade Política Europeia, o presidente ucraniano pediu aos 27 para castigarem a Rússia. A primeira coisa é punir o agressor, aumentar as sanções contra a Rússia, interromper qualquer cooperação com a Rússia e as suas empresas, excluí-la de todas as organizações internacionais ou, pelo menos, suspender a sua adesão, a sua capacidade de distorcer as atividades das instituições internacionais. Antes de mais nada, as Nações Unidas. Muitas aldeias ucranianas recentemente libertadas perto da cidade de Liman, no leste do país, estão destruídas. Valentina tem 78 anos. Desde o início da guerra, é a segunda vez que tem de sair de casa. Conta que saiu pela primeira vez depois dos primeiros bombardeamentos, mas depois voltou porque queria muito regressar. Mas percebeu que é insuportável. Já não consegue aguentar mais. A televisão estatal russa divulgou imagens do que diz ser a formação de recrutas recém-mobilizados na região de Kherson, um dos 4 territórios ucranianos anexados pela Rússia, na sequência dos referendos que a Ucrânia e o Ocidente consideram ilegítimos. A poupança de energia é o cavalo de batalha do governo francês para os próximos tempos. O objetivo é gastar menos 10% nos próximos 3 anos para reduzir a dependência da energia vinda do estrangeiro e evitar cortes no fornecimento. A ministra da Transição Energética, Agnès Pannier-Runacher, pede um esforço aos particulares, uma mudança de comportamento a longo prazo. Mobilização geral. Todo mundo deve se engajar. A palavra de ordem é clara, mobilização geral. Todos devem comprometer porque estamos numa situação de emergência. Nunca fomos independentes em termos energéticos. Hoje estamos expostos às energias fósseis, à altura de 66% do nosso consumo. A aposta é sair das energias fósseis para termos energia abundante, a baixo preço, que não faça mal ao nosso planeta. Num encontro com empresários, o presidente Emmanuel Macron pediu esforços por parte do setor privado na redução do consumo de energia, mas prometeu também chegar a acordo com os parceiros europeus para baixar as tarifas do gás. Vamos convencer os outros europeus, vamos colocar em marcha um sistema para colocar um limite máximo no preço do gás que usamos para produzir eletricidade. Isso permite também baixar o preço da eletricidade e fazer com que todo o gás baixe, porque se criam novas referências de preço. E, du coup, ça emmène tous les prix du gaz à la baisse, parce que ça donne des repères de prix. Na Alemanha, o presidente da entidade que supervisiona as redes energéticas disse que os particulares estavam a usar demasiada energia, tendo em conta o menor fornecimento devido à guerra na Ucrânia e às sanções à Rússia, e pediu contenção para evitar cortes no fornecimento durante os meses mais frios e mais críticos. No Reino Unido, foi a Operadora Nacional de Redes de Energia que disse que o país poderia vir a enfrentar cortes de 3 horas diárias no inverno, mesmo se admitiu que esse é um cenário extremo e pouco provável. Os cortes podem acontecer em alturas de pico de consumo. São os destroços da embarcação que naufragou na quarta-feira de manhã na costa da ilha grega de Kythera. 15 migrantes morreram, 80 foram resgatados. Quem sobreviveu viu tudo e não esquece. Abdul Ghaffar Amour estava na embarcação. Fugiu do Afeganistão para lutar por uma vida melhor na Europa. Conta que, depois do barco naufragar, a equipa de resgate demorou cerca de 3 horas.
demasiado tarde para salvar as mulheres e 2 adolescentes que acabaram por ver morrer. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados não tem dúvidas de que o tipo de migração de hoje em dia é mais perigosa. A tendência desde 2015 tem sido uma diminuição, mas as viagens estão a tornar-se mais perigosas. Estamos a ver o número de mortos a aumentar. Em 2021 tínhamos 120 mil migrantes a passar o Mediterrâneo e 3.200 morreram ou desapareceram nessas viagens, que agora são mais mortais. Na quinta-feira de madrugada, um outro naufrágio na costa da ilha de Lesbos provocou a morte de 18 migrantes. Os ventos fortes terão sido a causa das 2 tragédias que aconteceram num espaço de horas. Dez dias após a passagem do furacão Ian pela província cubana de Pinar del Rio, muitos residentes permanecem sem teto e com poucas esperanças de conseguir ajuda. Nesta província, mais de 63 mil casas foram danificadas, milhares enfrentam risco de colapso. O Ministério da Agricultura estimava que mais de 8.500 hectares de culturas agrícolas foram afetadas. Vladimir Putin celebra 70 anos quando protagoniza o momento mais dramático vivido até agora no século XXI. Nasceu em Leningrado, atual São Petersburgo, na antiga URSS. Integrou as fileiras do KGB e subiu de grau a degrau até à presidência russa. Desde então foi cultivando animosidades exacerbadas pela anexação da Crimeia e invasão da Ucrânia. 5 anos depois das acusações de má conduta sexual porem fim à carreira de Kevin Spacey, o protagonista de House of Cards apareceu em tribunal em Nova York na quinta-feira para responder num processo instaurado por Anthony Rapp. O ator de Star Trek Discovery apresentou queixa em setembro de 2020 por alegada agressão sexual em 1986, quando tinha apenas 14 anos. Chegou à Estação Espacial Internacional a nova tripulação a bordo da SpaceX, numa missão para a NASA. Os recém-chegados, 2 homens e 2 mulheres, substituem 4 astronautas que regressarão à Terra na próxima semana, também numa cápsula da empresa criada por Elon Musk. Nicole Mann é o primeiro membro de uma tribo nativa dos Estados Unidos a integrar uma missão do género. Um drone que transporta medicamentos mesmo com condições meteorológicas muito difíceis. Uma aplicação que localiza lugares de estacionamento vazios ou outra para encontrar, reservar e pagar um lugar na marina. Estas são algumas das soluções inovadoras que serão implementadas muito em breve em Naxos. A ilha grega, situada no mar Egeu, é a primeira ilha inteligente do mundo. O projeto é o resultado da parceria do governo grego e do setor privado. Escolhemos Naxos por várias razões. Em primeiro lugar, é um grande centro para uma ilha. Tem muitos residentes, mais de 20 mil residentes, mas também muitos visitantes. Portanto, é um bom exemplo do que é necessário para uma ilha. Soluções e sustentabilidade na saúde, na gestão de recursos e competências são importantes para um lugar como Naxos. Uma ilha que tem residentes que precisam de algumas destas tecnologias avançadas e visitantes que vêm para aqui para ter qualidade de vida, incluindo os nómadas digitais. Naxos vai ser a primeira ilha inteligente do mundo e vai dar passos importantes no sentido da transformação digital. Depois, outras ilhas vão seguir-se não só na Grécia, mas em toda a área do Mediterrâneo. Mais um ano, mais uma corrida singular na cidade retratada na música como aquela que nunca dorme, Nova Iorque. Dezenas de corredores subiram 1.576 degraus do icónico Empire State Building. Os vencedores foram o malaio Soe Hai-Ching, que conquistou o título pela segunda vez consecutiva e que se tinha já demarcado como sendo o primeiro asiático a fazê-lo, e Cindy Harris, atleta da casa que vai na sua 24ª participação e 6ª vitória. Uma aventura que não é para todos, mas que alguns levam muito a sério. Ching dizia esperar continuar a vencer durante os próximos 10 anos. É esse, pelo menos, o seu objetivo.
Tratou-se da 44ª corrida anual no Empire State Building. Para o ano haverá mais.